chega a trazer algumas dessas lacunas, ele traz 4 em específico, para a gente poder, então, entender melhor, compreender melhor o texto bíblico, né? Então ele fala de 4 lacunas que irão nos fornecer uma boa compreensão do texto bíblico. E a primeira é o idioma. A Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em hebraico e algumas partes ali em aramaico. Ora, é um idioma que já está morto, não se fala mais, tá? Mas há uma vasta literatura que nos fornecem ferramentas para podermos estudar a gramática hebraica da literatura bíblica. Então, isso vai ajudar de maneira assim, como eu posso dizer, de maneira a trazer uma clareza muito maior para o texto. Quer ver? Só vou trazer um pequeno exemplo aqui. O primeiro versículo da Bíblia, lá de Gênesis 1, no hebraico, vai dizer assim, Bereshit bara Elohim. Começa, né? Bereshit bara Elohim. E ali, a palavra Elohim, no hebraico, significa, traduzindo, né, deuses. Mas espera aí, mas deuses? Será que é isso mesmo, deuses, que está ali no texto? O que isso quer dizer? O que isso significa, deuses? A gente pode pensar, poxa, mas aí tem mais de um Deus, se está no plural. Alguns vão dizer que aqui é uma tipologia da Trindade, o que não pode ser verdade, porque para o judeu, pensar em um outro Deus é um completo absurdo, então não fazia nenhum sentido. Mas o que essa palavra significa? Então, para o judeu, a ideia de trazer o Elohim no plural é de que ele está dando intensidade, né? Bereshit bara Elohim, intensidade, força, poder a esse Deus. Um outro ponto que é importante é que a palavra Bereshit, no hebraico, vem da palavra Rosh, que significa cabeça, que para alguns linguistas dizem que a melhor tradução seria no cabeça foram criadas todas as coisas. Né? É de onde se originou tudo, é de quem parte tudo, de quem? Do cabeça. E quando nós vamos olhar, Paulo chama Cristo de o cabeça da igreja, né? João vai dizer que Cristo é o criador de todas as coisas, então parece fazer um sentido maior, e quando nós olhamos então esse Bereshit, dessa raiz cabeça, nós olhamos para João dizendo que Cristo é o criador de todas as coisas, aí o texto começa a fazer sentido, começa a ter uma clareza maior dentro do idioma no qual ele foi escrito, né? Porque quando nós pensamos no princípio, qual a primeira coisa que imaginamos? Que em algum momento algo começou a ser feito do nada, o que também é uma verdade, mas a palavra traz uma carga semântica muito forte, né, muito profunda, que é, olha, tá, em algum momento em que nada existia, a chamada criação ex nihilo, do nada Deus trouxe a existência, mas por meio de quem? Do cabeça, por meio do cabeça, né? Então, a importância do idioma, né, entender o idioma. Um outro ponto aqui é a chamada diacronia, ou o momento histórico, né? Diacronia por meio do tempo, ou seja, determinado evento aconteceu em determinado tempo e foi narrado em um determinado momento, com determinados personagens. Então, a gente deve levar em conta esse momento da história para poder entender os elementos que estão ali no tipo textual, que é uma narrativa. E dentro da narrativa, nós vamos ver ali vários gêneros literários. Então, para compreender melhor o que o autor quis ali dizer, há necessidade de nós entendermos o momento histórico, o que estava acontecendo naquele período da história. E nós temos a literatura vasta. Deus é tão bom, mas tão bom, que que deu aos homens a capacidade de escrever, de produzir, e que muito conteúdo histórico fosse aí preservado, para que nós pudéssemos então tomar conhecimento. Então, a primeira lacuna preenchida deve ser o idioma. E mais uma vez, eu volto a dizer, estudar o hebraico é fácil? Não. O grego é fácil? Não. Isso significa que a Bíblia então vai ficar incompreendida? Não. Dentro da sua centralidade, que é a salvação do homem por meio da obra de Cristo, até aquele que sabe apenas ler, ele vai ler e vai dizer, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todos irão compreender a mensagem central da Bíblia, mas quando nós quisermos nos aprofundar acerca das doutrinas contidas neste livro estabelecido por Deus, nós precisamos dessas ferramentas. Então a primeira é o idioma. Nós já vimos aqui a importância do idioma. E vamos ver ainda essa importância num exemplo mais adiante. Vimos a importância de conhecer o momento histórico. Era um momento de guerra, era um momento de paz, não era? Qual era a situação, qual era a condição? E isso também é importante. Um outro elemento importante é o contexto comportamental étnico, como os povos se comportavam, como o povo de Deus se comportava, quem eram os outros povos de Deus no Antigo Testamento que estavam ali próximo. Por que isso é importante para interpretar a Bíblia? Aqui eu vou recorrer a uma passagem lá de Juízes, se eu não estiver enganado, é Juízes no capítulo 11,
sobre a filha de Jefté. Jefté fez um voto, foi um dos juízes na época de que Israel era uma teocracia, ele era um dos juízes que fez uma promessa, um voto com Deus, disse que se ele saísse para a guerra e voltasse vitorioso, ele ia sacrificar a Deus aquilo que saísse da casa dele. E ele foi para a guerra, Deus antes já houvera prometido a vitória, não por acaso ele levantou Jefté, Jefté foi, venceu a batalha, quando volta, quem sai da casa de Jefté? A sua própria filha. A sua própria filha. E aí ele entra num profundo desespero e ele disse que fez um voto a Deus e a filha dele, então o senhor tem que cumprir o voto que o senhor fez. O ponto é, Deus, quando entrega a lei a Moisés, ele abomina o sacrifício de crianças. E por que então Jefté teria de sacrificar a filha dele, como o texto ali dá a entender que Jefté sacrificou? Porque ele estava imerso na cultura de outros povos pagãos que ofereciam crianças ao deus chamado Moloque. Então ele olhou para aqueles outros deuses que tinham reis, para outros povos que tinham reis, e ele fez esse voto em função do que ele via nos outros reinados, porque os outros reis, os outros reinos, aquelas pessoas pagãs, ofereciam crianças a esse deus Moloque em troca de vitória. Era uma barganha com esse deus, um tipo de chantagem. Então, Jefté, imerso nesse contexto comportamental étnico da época, acabou fazendo esse voto e acabou ali fazendo algo que Deus abomina, que é o sacrifício de crianças. Então, veja a importância de nós entendermos o texto bíblico, porque inclusive tem gente que tira desse texto de Jefté e diz que o voto com Deus é tão importante que Jefté teve de sacrificar a filha dele porque ele fez um voto. Isso é um completo absurdo, né? Não o voto com Deus em si, mas o fato de Jefté ter sacrificado a filha. E a outra parte aqui é a geografia do momento. Isso vai ser tão importante para interpretar, por exemplo, os salmos, quando o povo de Deus, ali do Salmo 120 até o 136, o povo de Deus desce para Jerusalém para cultuar, e aí eram os cânticos de Israel, chamado Salmo de Romagem, em que Davi é o autor de muitos deles. Então Davi via determinada situação, ali geograficamente falando, e produzia um salmo ali para Deus. E aqui eu quero trazer dois exemplos que eu considero muito importantes para a gente poder entender essa questão do significado, né, do texto bíblico, de interpretar à luz do idioma, à luz da diacronia, do contexto comportamental étnico, né, da geografia. Veja, lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Guarda essa palavra, nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, 6. Qual é a interpretação comum dada a esse versículo? De que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, se você se dedicar no aprendizado das Escrituras, você pode perder a essência do Espírito Santo, porque ele é quem te dá vida. Então, a letra vai te matar, o estudo vai te matar e você vai morrer espiritualmente, porque você só quer saber da letra. Não é isso? Não é essa a interpretação que é dada a esse texto? Mas será que é isso realmente que o texto quer dizer? E aqui nós temos várias objeções para fazer em cima disso. Primeiro, olha só, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Nova aliança? A aliança começa com Adão, a aliança das obras. Adão falha miseravelmente, assim como Abraão falha, assim como Moisés falha, assim como Noé falha, assim como Davi falha, né, em que Deus vai renovando a sua aliança. Mas quando chega com Cristo, a aliança ela é perfeita. Então nós somos ministros dessa aliança. Qual aliança? Da aliança que Deus fez com quem? Com Cristo. E aqui eu vou fazer o uso do segundo pilar que sustenta a interpretação bíblica, que é a Bíblia interpretar a si mesma. Mas essa nova aliança, como é que ela foi feita? Com quem? Com Cristo. Quando? Como? Lá, quando Deus faz o pacto com Abraão, em que Deus manda Abraão cortar as partes, lá em Gênesis 15, né? Deus manda Abraão cortar as partes dos animais, e aí as partes contratantes iriam passar entre aqueles animais ali partidos ao meio e feito o corredor deles, mas Abraão cai no profundo sono e quem passa ali, o texto bíblico vai dizer que é uma tocha de fogo e um fogaréu. O que isso significa? Que o Deus Pai e o Deus Filho estão assinando ali o contrato. É como se Jesus dissesse para Deus assim: se aqueles os quais eu represento, não cumprirem com sua parte no contrato que foi pelo Senhor estabelecido, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Aí a pergunta que fica é: as partes as quais Jesus representava cumpriram sua parte no acordo? Não.
o que aconteceu com Jesus? Foi morto. Sobre ele foi descarregado a ira de Deus, né? Então veja que nós estamos fazendo uso do segundo pilar, que é a Bíblia interpretar a si mesma para poder entender os textos bíblicos. Então, fala da nova aliança. Essa é a nova aliança, a aliança perfeita. E ele fala não da letra. Que letra é essa? A palavra, lá no, mais uma vez, a importância do idioma, né? A palavra grama, né? Para letra, grama no grego. O que isso significa? De onde vem a palavra gramática, né? Mas o que isso significa? A ideia aqui são as leis, as tábuas da lei escrita que Deus deu a Moisés. Escreveu com o próprio dedo e deu a Moisés. Olha, não da letra. O que isso significa? Quando Deus vai fazer o pacto com Abraão, e mais uma vez, fazendo uso dos dois princípios de interpretação bíblica fundamentais, os dois pilares, a centralidade da pessoa de Cristo na Bíblia inteira e a Bíblia interpretar a si mesma. Então, quando Deus, quando vai fazer o pacto com Abraão, havia um contrato. Nesse contrato havia cláusulas. E quais cláusulas eram essas? Os 10 mandamentos. Então Deus diz a Abraão, cumpre a tua parte no acordo, que eu vou cumprir a minha. Qual era a minha? Te dar a salvação. Abraão fez o quê? Simplesmente dormiu, caiu num profundo sono, não cumpriu a sua parte. Cristo foi lá e cumpriu a sua parte. Mesmo assim morreu. Ora, quem era para morrer? Abraão. E toda a sua descendência. Eu estou falando aqui de uma representação. Se Adão, e por isso que Paulo vai dizer que Cristo é o nosso último Adão. Se o primeiro Adão falhou, o segundo Adão, ou o último Adão, foi perfeito, ele não falhou. Mais uma vez, centralidade de Cristo em toda a Escritura e a Bíblia interpretando a si mesma, né? Então nós vemos que não da letra, não da lei, não daquela lei. A nova aliança não diz respeito à lei, não diz respeito para eu cumprir a lei, para você cumprir a lei. Por quê? Aí ele vai dizer assim, ó, mas do Espírito. Aí Paulo vai dizer lá em Efésios que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas nós fomos vivificados. Por quem? Pela obra de Cristo, ó, mas do Espírito. O relacionamento com Deus diz respeito a um relacionamento sendo mediado por Cristo. Então é isso que Paulo está dizendo, mas do Espírito, mas contrariando, olha, não é pela lei, não é pelo cumprimento da lei, porque vocês não são capazes de cumprir, mas uma adversidade contrariando do Espírito. Cristo está sendo mediador, porque Cristo cumpriu toda a lei. Então, se relacionar com Deus em espírito e em verdade é se relacionar com Deus por meio do cumprimento da lei. Mas como nós não conseguimos cumprir, vem Cristo e cumpre por nós. Então, nós temos o que nós chamamos, dentro da teologia, de uma união mística com Cristo. Não? Então, Deus nos olha por meio de Cristo, mas do Espírito. E aí ele vai dizer por quê? A letra mata. Ora, se os animais estão postos ali ao centro, e as cláusulas do contrato, os artigos do contrato eram os 10 mandamentos, e se não cumprisse era para morrer, então o que mata? Aquela letra, os 10 mandamentos. Tanto que Abraão não cumpriu. Quem foi que morreu? Jesus Cristo, porque ele assinou o contrato com o Pai, com Deus Pai, dizendo, olha, se você não cumprir, se aqueles que eu represento não cumprir a parte do acordo, o que aconteceu comigo, aconteceu com os animais. As partes que Cristo apresentava não cumpriram e ele morreu. Então, por isso, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas esse entendimento da obra de Cristo te dá vida, porque nós estávamos mortos. É esse entendimento, é essa fé que vai te salvar, que vai te dar vida. Então, lembra, veja que nós usamos aqui o primeiro pilar da interpretação bíblica, que é a centralidade da obra de Cristo, e usamos o outro pilar, que é a Bíblia interpretar a si mesma. E agora nós usamos alguns elementos para poder nos ajudar, algumas ferramentas para poder nos ajudar a entender o texto, que foi a ferramenta do idioma, foi a ferramenta Nós usamos aqui basicamente o idioma, né? Para poder entender toda essa centralidade do texto bíblico. Então veja a importância de nós fazermos uso disso. Aqui agora eu queria trazer um outro texto para a gente poder fazer uma interpretação também à luz da lacuna geografia. Veja o que diz. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Salmo 63, verso 1. Olha só, tem sede. O meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água, né? Terra seca. Por que Davi escreveu esse salmo com esses termos? Tem sede, terra árida, sem água. Ora, para a gente poder entender o que isso significa, né? Por que Davi usou. Aqui nós estamos falando de uma poesia, né? De algo poético, em que eles cantavam os salmos. Os salmos é o cântico dos judeus. Então, os judeus, quando se reúnem na sinagoga,
os salmos são cantados, né? Então, nós só vamos entender bem esse verso quando vemos o contexto em que o salmo foi escrito. Veja, o contexto em que esse salmo foi escrito. E quando você abrir a sua Bíblia, você vai ver que está lá no título, né, a versão Almeida atualizada, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. O que tem no deserto? Ou melhor, o que não tem no deserto? Não tem água, sem água. O que tem no deserto? Terra árida. O que se tem no deserto? Sede. Então Davi está fazendo uso de um elemento geográfico para escrever o Salmo. Então nós passamos a entender uma terra seca aí. Ele está usando aqui alguns gêneros literários, né? Fazendo comparação da necessidade do homem em relação a Deus, olhando para aquela paisagem geográfica do deserto árido, sem água, em que ele tinha sede. Então veja que é importante essas lacunas do idioma, da diacronia, que é o momento histórico, né, né, por meio do cronia, cronos, do tempo, né, o contexto comportamental étnico, que é o caso ali de Jefté, e a geografia nesse salmo aqui de Davi.